eu quero falar rapidamente sobre a questão de Pombagira, porque as pessoas falam muito assim, ai, porque Exu é o demônio, porque o Exu é o demônio. A gente já sabe que o Exu foi demonizado, né? Todo governo que entra, ele precisa pichar o governo anterior, certo? Então, o que aconteceu? A gente tinha um domínio de religião católica aqui no Brasil. Tudo começou com o escravo trazendo escondidinho, o ibá dele, do Ogum, sincretizando, disfarçando de São Jorge, isso tudo a gente sabe. Para Exu ficou um papel complicado, mas a gente vai falar disso aí num outro vídeo. A questão é, Exu foi demonizado, sobretudo porque a gente precisa pichar o governo anterior para poder enaltecer o nosso. A gente faz alguém parecer pequeno para que a gente pareça grande. Então, foi coerente que a Igreja Católica, inclusive, olha, teve um camarada nos anos recentes entre aspas, eu vou pesquisar e depois eu ponho aqui no vídeo para vocês, que ele fez um grande desfavor para a Umbanda. Ele pegou todos os nomes dos Exus e ele foi colocando nomes dos daimons e dos demônios da Goetia, mas numa pegada com a demonologia. Então aí ele acabou de fazer o serviço limpo, tá? Vamos colocar dessa forma. Mas a gente sabe que essa foi a ideia. O povo teve que descaracterizar Exu como uma coisa positiva e boa e colocar ele como alguma coisa muito negativa, tá? Porque era da religião anterior e estava se querendo instituir sempre uma religião nova. Quer um exemplo? Olha só, Exu tem chifre, o pessoal fala assim, ah, Exu não devia ter chifre, Exu não devia ter rabo. Gente, nas religiões pagãs antigas, o que era o Deus cornudo, o Deus cornífero? Havia uma união entre Deus e deusa. O sagrado, ele sempre precisa de masculino e feminino, tá? Quando entrou a religião católica e instituiu que haveria então um patriarcado, que a religião seria mais masculina, agora me comi a palavra. Mataram a imagem feminina, só que porque a gente tinha tudo em polaridade, a gente tinha tudo em gênero, masculino e feminino. A gente precisa ter masculino e feminino para que exista fecundação, para existir vida em todos os sentidos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Tanto que mais pra frente a gente fala, mas Exu e Pombagira também tem masculino e feminino. É o masculino e feminino de Exu. Tem caboclo e cabocla, tem cigano e cigana, porque não haveria Exu e Exua, né? No caso a Pombagira. Então, o Exu foi demonizado por isso. Só que nessas religiões pagãs, o que era o chifre? Ó, a cabeçona balançando. O chifre é aquilo que vem de baixo para cima. É como se fosse a tua antena que te liga com o sagrado. O chifre, ele aponta para o céu, ele aponta para o sagrado. O que é o rabo? A gente está falando de religiões que, na verdade, são religiões pagãs, né? Que acreditavam muito na natureza. O que era o rabo? Então, se o chifre ele dá todo o sentido de força, de virilidade. Pode ver que dois servos, quando eles vão brigar por um território ou por uma fêmea, o que eles dão? Aquelas chifradas todas, né? Ou eles enroscam os chifres assim. O rabo, se você prestar atenção na natureza, qual a função do rabo num animal? Equilíbrio. O macaco, quando ele fica nas árvores, o que promove para ele o equilíbrio, para ele não cair, é o rabo dele. Então a gente está falando de força, virilidade, equilíbrio. Aí Exu também passou a ter patinhas de bode, que aí a gente vai falar num outro ponto, mas enfim, tudo falando sobre a força, sobretudo sobre a força material que Exu traz pra gente, com todos esses elementos aí. Algumas igrejas, se eu não me engano, na Rússia, as mais antigas, ai, como balança, os santos, ainda como houve uma transição da religião pagã para a religião católica, os santos não tinham halos, eles ainda não tinham chifres. Já pensou que coisa mais chique? Santo Bafomé. Bom, eu não tenho vaga aqui, eu vou ter que dar mais um rolê. Aonde que entrou a Pombagira ser prostituta, gente?
Porque tudo a gente tem que entender em contexto social, do momento em que aquilo lá foi criado, do que estava rolando na sociedade naquele momento. Quando tinha alguns candomblés de caboclo, eu não sei exatamente quando começou a ter manifestação, depois de novo eu fico devendo, peço aí o meu agô para os irmãos, quando começou a ver a manifestação de pombagira. Porém, era numa sociedade, vamos pegar o Rio de Janeiro, vai, aquela sociedade carioca, vamos falar de Maria Navalha. Maria Navalha, o que me consta, foi a primeira pombagira brasileira, viu? Consta pra mim também que a Padilha foi a primeira pombagira, mas a Navalha, ai, linda, teria sido a primeira pombagira brasileira. A sociedade vivia um momento extremamente machista. Uma mulher que ela fosse dar vazão à sua força, à sua voz, à sua postura, se impor, se valorizar, encontrar, cavar um lugar na sociedade. Quem é que queria isso? A sociedade era masculina. Não queríamos uma mulher com força, não queríamos o sagrado feminino. Então a pombogira, o que ela vinha trazer? Força, energia, o sagrado feminino, a mulher se impondo. Mas isso não era legal para a sociedade. Então o que a gente faz? Coloca a pombagira como prostituta. Pronto, ganhamos a parada, né? Maria Madalena, não falaram que Maria Madalena era prostituta? Maria Madalena não era prostituta. Gente, então olha só, já cresceu demais o vídeo. Era só para trazer um apanhado rapidinho para explicar por que Exu não é o demônio, tá? Ele foi sincretizado com o demônio. Isso aí, na verdade, é um outro vídeo, assunto para um outro vídeo, tá? Mas eu queria falar rapidamente sobre isso, sobre pombogira, porque a gente está falando muito sobre sagrado feminino ultimamente, né? Aí também já é assunto para um outro vídeo. Mas eu me vi na obrigação de vir trazer essa informação sobre pombagira. Todo mundo fala, ai não, pombagira não é prostituta. Mas eu acho que é importante a gente entender o porquê, da onde que veio isso de, pombagira é prostituta. A pombagira, ela traz sim no polo negativo, o negativo não é ruim, é outra polaridade da mesma energia, ela traz uma sensualidade, ela traz uma força, porque é necessário trazer a força do feminino para junto com o masculino haver a fecundação e o nascimento, o crescimento de todas as coisas da nossa vida. Não é só fertilidade humana, não é só gravidez, não é isso, fertilidade de ideias, tudo que precisa nascer, se concretizar na sua vida, precisa ser gerado, precisa ser fertilizado para sair do campo das ideias, tá bom? Então esse é o papel de pombagira, trazer o feminino no polo esquerdo, sem vulgaridade. Todo o resto é sandice, todo o resto é desvario do médium quando ele está desequilibrado. Só que se nós não temos esse entendimento, se a gente não tem um estudo, gente, pelo amor de Deus, estuda. Foge de gente, de lugar que te fala assim, não estuda, não estuda. Estuda sim, estudo é a única coisa, conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, tá? Então, se a gente quer criticar ou se a gente quer defender uma história, um lado, uma versão, a gente tem que entender sobre o que aquilo tá falando e entender os contextos, tá bom? Os deuses, como tem um pai de santo que eu gosto muito, que ele fala assim, deuses são cultuados por homens, então são os homens que vão criando esses contextos, embora a divindade tenha a sua força sobre nós, tá bom? Muito axé, eu tava com muita saudade de fazer vídeo pra vocês, tá bom? Um beijinho.